Boa noite, meus caros irmãos, minhas caras irmãs. Que o Mestre Jesus nos abençoe a todos. Sejamos envolvidos pelo Espírito da. Boa noite, meus caros irmãos, minhas caras irmãs. Que o Mestre Jesus nos abençoe. Sempre é uma alegria estar com todos vocês, todas as sextas-feiras. É muito gratificante compartilhar experiências com todos vocês, especialmente o estudo do livro A Gênese. Eu pediria a nossa digníssima Graça para que ela possa fazer a prece de abertura. Senhor, que o vosso amor habite nosso coração, para que tenhamos a tranquilidade e o discernimento necessários para absorver o conteúdo que será proferido pelo nosso companheiro James. Gratidão pelas pessoas que estão conosco nesse momento, participando desse aprendizado. Nos envolva, Pai amado, com a sua luz e o seu amor, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muita paz aos meus amigos. A partir de hoje eu vou transmitir o estudo da Gênese aqui da cidade de Dias d'Ávila. Vim passar aqui uns 30 dias no sítio da família para revigorar as nossas energias e buscar essa energia cósmica para que possamos compartilhar com todos os irmãos em humanidade. Hoje vamos concluir o capítulo 16, Teoria do Conhecimento do Futuro, onde vamos comentar o item 12, não é? Teoria do Conhecimento do Futuro. Capítulo 17, que vai tratar das predições do Evangelho. Mas hoje vamos ver se a gente aprofunda mais essa questão do conhecimento do futuro sobre os nossos ciclos de evolução dentro da codificação espírita, do que os espíritos revelaram a Allan Kardec sobre o espaço e o tempo. Se der tempo, eu vou abordar dentro da cosmologia. O que a cosmologia moderna vem falando sobre essas... Oi? Deixa eu abrir aqui. Sobre essas questões. Pois bem, os acontecimentos vulgares da vida privada são consequência da maneira de proceder de cada um. Os acontecimentos vulgares da vida privada são consequência da maneira de proceder de cada um. Este de acordo com as suas capacidades, com a sua habilidade, com a sua perseverança, prudência e energia, terá êxito naquilo em que outro verá mal logrados todos os seus esforços, por efeito da sua inaptidão, de sorte que se pode dizer que cada um é o artífice do seu próprio futuro. Olha a reflexão que o Kardec elabora sobre essa questão, que os nossos acontecimentos, as nossas vidas diárias, o nosso cotidiano diário, tanto seja coletivo
ou privado, são consequência das nossas ações, das nossas atitudes, que vai construir o nosso futuro. Ele está dizendo que qualquer forma de agir e de pensar, estaremos produzindo o nosso futuro. E aí ele diz assim, é o artífice do seu próprio futuro. Futuro que jamais se encontra sujeito a uma cega fatalidade. Ou seja, o nosso futuro não é uma fatalidade. O nosso futuro, ela é construída com as mínimas ações e atitudes que praticamos no nosso dia a dia. Eu não sei falar bem o inglês, mas eu vou falar o português mesmo, que é o título de um filme, que é uma série no Netflix, Um Bom Lugar. Esse filme no Netflix, O Bom Lugar, pessoas que viveram na Terra, as ações, as atitudes. Quando você pega uma caneta que não lhe pertence, isso vai ter uma repercussão no mundo espiritual. Se você diz algo a alguém que ofende, qualquer ação e atitude, a forma que você pensa, isso vai lhe levar para um lugar bom ou para um lugar ruim. É uma série que é muito interessante, que está no Netflix. Portanto, assim também é o nosso futuro. O futuro do presente, não é? E o futuro das reencarnações. O futuro das reencarnações. De onde nós estaremos. Hoje estamos na atual existência, no nosso lar, na nossa zona de conforto, com os nossos entes queridos, no nosso sítio, na nossa casa, enfim. E amanhã? E o futuro? Por isso que Kardec ele vai debruçar sobre o futuro de cada um de nós. Como é que nós estamos trabalhando no presente com as nossas ações, as nossas atitudes, para a construção de um futuro promissor, de um futuro que todos nós aspiramos pelo mundo melhor, por uma vida melhor. Então, ele diz assim: conhecendo-se o caráter de um indivíduo, facilmente se lhe pode predizer a sorte que o espera no caminho por onde haja ele enveredado. Ou seja, né, o caráter do indivíduo, a índole desta pessoa, o comportamento ético e moral vai pesar e vai escrever as próximas páginas do capítulo da nossa própria vida. A existência é um livro de páginas brancas e em cada dia escrevemos uma história. Hoje, 11 de junho de 2021, do século 21, exatamente 18 horas e 37 minutos. É evidente que nós estamos escrevendo os textos da nossa vida neste exato momento. Mas amanhã, dia 12 de junho, o que vamos escrever nas próximas páginas da nossa existência atual? O que é que está programado para amanhã, para depois de amanhã? Porque as páginas do livro estão em branco, mas as páginas anteriores, aos capítulos anteriores, já escrevemos. A nossa vida é como se fosse uma peça de teatro ou uma teledramaturgia da vida real, e que o autor, o dramaturgo, é Deus, e que o planeta Terra é este grande palco, é o teatro da vida, aonde cada um de nós estamos interpretando um personagem de vida real.
e que é produzido esses personagens pelas nossas próprias ações, pelas nossas próprias atitudes, e tudo que gravita ao nosso derredor está fazendo parte da construção do nosso futuro. E aí no item 13, Kardec vai aprofundando. Os acontecimentos que envolvem interesses gerais da humanidade têm a regulá-los a providência. Ponto. Ele tem um ponto aqui no texto. Os acontecimentos que envolvem interesses gerais da humanidade têm a regulá-los a providência. Que providência é essa? A providência divina. Os acontecimentos do Covid-19, não é? Que está envolvendo toda a humanidade, tem com que objetivo? Já falamos de forma incansável sobre a atuação da providência divina, da ação dos espíritos tutelares que administram o destino do nosso planeta Terra, administra o destino da vida espiritual, da nossa evolução espiritual, quer seja coletiva e quer seja individualmente. Então, quando ele diz assim, quando uma coisa está nos desígnios de Deus, ela se opor outro. Ou seja, o que nós estamos vendo hoje, quase 4 milhões de pessoas vítimas do coronavírus e outras doenças, milhões de pessoas. Até 2018, a OMS registrava aproximadamente 300 milhões de pessoas com a síndrome da depressão. Até 2018. Depois desta pandemia, praticamente quase que dobrou a população da humanidade na depressão, quer seja na infância, quer seja na adolescência, na fase adulta e especialmente na terceira idade. Ano passado, vimos, através dos meios de comunicação, um ator muito conhecido do cenário nacional, ele se suicidou por conta da depressão. Então, ele vai dizer que tudo está sob controle, porque nós estamos vivendo uma verdadeira pandemia. Pandemia essa que eu diria que é a pandemia da insensatez humana, e que essa insensatez está nos levando a buscar uma melhor compreensão dos desafios que nós estamos enfrentando. Então, quando Kardec diz que os homens concorrem para que ela se execute, nenhum, porém, é indispensável, pois, do contrário, o próprio Deus estaria a mercê das suas criaturas. Se faltar aquele a quem incumba a missão de a executar, outro será dela encarregado. Numa missão fatal, o homem tem sempre a liberdade de cumprir ou não a que lhe foi confiada e que ele voluntariamente aceitou. Se não faz, perde os benefícios que daí lhe resultariam e assume a responsabilidade dos seus atrasos. Ou seja, se aquele homem recebeu a missão de trazer o progresso da sociedade, da humanidade, o progresso para um país, e ele é motivo de atraso na sociedade, ele vai responder por isso. E outro vai dar continuidade ao trabalho que ele fracassou. E Kardec foi questionado sobre essa questão. E se Kardec fracassasse no projeto da edificação do Espiritismo na Terra, outro certamente iria lhe substituir. Nós não temos o plano A, o plano B e assim por diante? Imaginemos-nos que os espíritos tutelares
ele tem planos futuros. Os espíritos sabem quais são os planos caso o homem venha a fracassar. No caso de Allan Kardec, comentava-se na época, se Kardec tivesse algum problema, o instituto direto de Kardec seria Leon Denis. Até porque Leon Denis, aos 18 anos de idade, bateu a porta da casa do professor Rivail e ganhou de presente de Rivail o Livro dos Espíritos, que seria o divisor de águas para a construção da bela obra que Leon Denis iria produzir como Problema do Ser, do Destino e da Dor, e tanto quanto os outros livros que Leon Denis iria nos apresentar, que são obras-primas. Então, todos nós podemos sim ser substituídos se a gente vier a fracassar. Então, isso se relaciona individualmente como uma coletividade, uma sociedade. Se um político fracassar, outros assumem. E isso é óbvio, é notório, e nós sabemos disso. Se não o faz, perde os benefícios que dali lhe resultaria e assume a responsabilidade dos atrasos que possam resultar da sua negligência ou da sua má vontade. E se tornar um obstáculo a que ela se cumpra, está em Deus afastá-lo com um sopro. Ou seja, um exemplo básico disso foi Roma. Roma se achava o senhor absoluto do mundo naquela época. A águia, que era o símbolo romana, Roma dominava o mundo, era a maior potência do mundo. E quando eles receberam a oportunidade de ter o próprio Cristo na região, na Galiléia, na Palestina, que era mantido pelo poder de Roma, e que não vingou, não edificou o evangelho de Cristo, do Cristo, nas terras da Galiléia, da Palestina, o que foi que o governador espiritual fez com Roma e com toda aquela região aonde foi implantado a primeira semente do evangelho do Cristo na terra? Fracassaram. Claro que fracassaram. Houve um avanço. Os discípulos avançaram, mas só que em um determinado momento, Jesus, o governador espiritual, o Cristo, vai dialogar com Elohim. Elohim é o diretor espiritual da terra, não o governador, mas o diretor espiritual da terra. 1500 anos depois da edificação do evangelho do Cristo na terra, Jesus se reúne com os diretores espirituais dos países antes do descobrimento do Brasil, 400 anos antes do Brasil ser descoberto. Reza a história que esses diretores se reuniriam para dar um novo destino ao teu evangelho. E Jesus pergunta a Elohim: aonde poderíamos agora transplantar a semente do evangelho para outro país, para outro continente que viesse a aflorar? Porque a Galiléia, a Palestina, Roma estava viciada. E aí, o diretor de assuntos sociológicos da terra, Elohim, conforme está lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, vai dizer: Senhor, existe uma terra distante, a terra do Cruzeiro. Poderemos transplantar o teu evangelho para a terra do Cruzeiro. Se eu não me engano, 400 anos antes do Brasil ser descoberto. Henrique de Sagres, Pedro Alves Cabral, Lisboa, que se tornou a capital do mundo com a construção de caravelas, queria desbravar e conhecer o mundo. Henrique de Sagres
era um dos missionários espirituais que estava dentro desse projeto de preparar terreno para o advento do descobrimento das terras brasileiras, que mais tarde seria implantado o Evangelho do Cristo em terra do Brasil. É por isso que Humberto de Campos, na década de 40, vai falar sobre Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Não se engane, tudo que nós estamos vendo aí, esse cenário político, esse cenário sociológico, essa pandemia, está lá escrito em tintas psicografadas nos 2 livros, Brasil, Coração do Mundo e A Caminho da Luz. Emmanuel já falava e Humberto de Campos já falava. Não veja isso como algo aterrador, o que está acontecendo conosco. É um processo cíclico de transmutação, de transição para uma nova geração. Essa nova geração somos nós mesmos. Alguns vão se regenerar, outros vão ficar no banco da escola repetindo de ano. Mas isso faz parte desse processo. Portanto, se não der certo, é substituído. É evidente que é substituído. No item 14, ele diz assim: pode, portanto, ser certo o resultado final de um acontecimento por se achar este nos desígnios de Deus, como, porém, quase sempre os pormenores e o modo de execução se encontram subordinados às circunstâncias e ao livre-arbítrio dos homens, podem ser eventuais as sendas e os meios, está nas possibilidades dos espíritos prevenir-nos do conjunto, se convier que sejamos avisados, mas para determinar lugar e data, fora mister, conhecer-se previamente a decisão que tomará este ou aquele indivíduo. Eu perguntaria a todos vocês, meus amigos, fomos avisados ou não fomos? Diante dessa pandemia da Covid-19. Houve vários avisos. Não foi certo. Houve vários alertas. Minha amiga Bárbara, houve vários alertas. E esses alertas já vêm desde quando? E nós ficamos com ouvidos de mercador. Continuamos errando, se equivocando, e os alertas estavam acontecendo em várias frentes. Nas igrejas católicas, nos templos evangélicos, nas casas espíritas. Muitos espíritas, pastores, padres, inspirados. Eu me lembro de um fato que isso mexeu muito com a opinião pública em 2017, uma pastora da igreja neopentecostal norte-americana, a plateia lotada, devia ter aproximadamente mais de 3.000 pessoas naquela plateia, estava sendo gravado. O interessante que foi gravado, isso foi muito discutido no meio espírita, como os espíritos operam na linha de frente daquelas pessoas que estão se candidatando a ser esses instrumentos de comunicação dos espíritos, não só na casa espírita, nos templos evangélicos. E aquela pastora norte-americana, se eu não me engano, com seus pastores ao seu lado, ela começou a falar. E no momento que ela começou a falar, de repente, o que nós chamamos de... Ela estava sendo inspirada, intuída ou semi-incorporada. Porque eu já vi inúmeras vezes, como todos vocês certamente já presenciaram, em congressos espíritas, em eventos espíritas, Divaldo, encerrar algumas palestras e congressos com a comunicação psicofônica de Adolfo Bezerra de Menezes. Na cidade de Santa Amaro da Purificação, aqui na Bahia, no interior da Bahia, o nosso querido Marcel Mariano, no ano de 2009,
Estávamos juntos no encerramento da macro-regional, lá na cidade de Santa Amaro, quando ele começou a dar uma comunicação psicofônica diante daquele público. Era um português casto, era um português do início do século, do final do século XIX, início do século XX. E no final o Espírito deu a mensagem, Eurípides Bassanúfalo. Não tinha o que duvidar. Portanto, quando aquela pastora, diante daquela plateia, fez uma revelação, entre aspas, profética, o que iria acontecer com o futuro da humanidade, se eu não me engano foi 2017, e falava que o Brasil tomasse cuidado, que o Brasil seria atingido em cheio. Vocês lembram disso? Essa pastora, os templos evangélicos aqui no Brasil começaram a replicar a mensagem dessa pastora, e essa pastora veio ao Brasil falar para os seus fiéis, falar para os seus pastores, advertindo a todos eles que haveria uma grande onda e que o Brasil iria passar por um momento muito grande. Na linguagem deles, ela estava profetizando. Na linguagem espírita, ela estava sendo inspirada ou semi-incorporada e dando aquela comunicação. Então, quando Jesus afirmou que haveria falsos cristos, falsos profetas, e que todos nós sabemos, mas também devemos admitir que existem revelações, que, como foi o caso dessa pastora e de tantas outras pessoas, a gente tem que analisar e ver quando a comunicação é autêntica. E o que ele está querendo dizer aqui, que esses espíritos vêm e nos revela o futuro. 2017, se eu não me engano. Eu vou procurar esse relato dessa pastora, que vale a pena, na linguagem dela, na forma como ela estava se expressando, ela se direcionou muito ao povo brasileiro. Portanto, meus amigos, minhas amigas, os espíritos sabem o que nos espera amanhã. O futuro da humanidade, os espíritos já sabem. Só que eles não podem interferir, porque iria ferir o nosso livre-arbítrio, nossos próprios destinos. Como ele vai dizer aqui no item 15, Kardec é brilhante sobre o futuro, o conhecimento do futuro. Para a determinação da época dos acontecimentos futuros, será preciso, ao demais, se eleve em conta uma circunstância inerente à natureza mesma dos espíritos. Você sabe o que é que ele está querendo dizer aqui, Ângela Santiago? Ele está querendo dizer o seguinte, Ângela, que a revelação do futuro por parte do espírito vai depender da evolução deste espírito. Lembra que na semana passada falamos sobre um prédio e cada um de nós em um andar deste prédio, não foi isso, Ângela? E cada um terá uma visão. Quanto mais o espírito evolui, ele tem uma visão mais ampliada do futuro, é óbvio, é notório. O tempo, como o espaço, não pode ser avaliado senão com o auxílio de pontos de referências que o dividam em período que se contém. Ou seja, o nosso mundo, a nossa vida, como ele diz aqui, é por ciclo, é por período. Vejamos bem, a TPM, sabe o que é TPM, Rafael? Eu vou até beber água, Rafael. Sabe o que é TPM, Rafael? Abra aí o microfone, Rafael. Mais ou menos. Você sabe qual é o período da TPM, Rafael? Eu só vou perguntar a você, Rafael. Eu já não sei não. Pois é. A TPM, meu amigo Rafael, é a tensão pré-menstrual. O ciclo de uma TPM são 28 dias e é dividido em 3 fases.
Você sabe qual é o período da gestação, meu amigo Rafael? Não. Rafael, você realmente... A gestação tem um tempo médio de gravidez de 268 dias, 38 semanas e 2 dias. É uma gravidez de 9 meses. Você sabe, meu amigo Rafael, a rotação da Terra e o seu ciclo e tempo? A cada 28 dias, meus amigos, aproximadamente, a Lua completa uma volta ao redor da Terra. A cada ciclo de 28 dias que a Lua dá, é o período do ciclo menstrual. Tudo está no seu processo cíclico. Se eu não me engano, eu fiz esses comentários no ano passado com outro grupo, não é? É um ciclo de 28 dias, 23 horas, 56 minutos, 4 segundos e 9 centésimos. Você sabe qual é a rotação de Plutão? 6 dias e 9 horas terrestre. Sua órbita ao redor do Sol são 248 anos e 6 meses. O planeta Terra, a Mãe Gaia, para dar uma volta ao redor do Sol, leva 365 dias. Se nós morássemos em Plutão, levaríamos a rotação de Plutão ao Sol são 248 anos e 6 meses. Vamos dizer, se uma criança que nasceu em Plutão e tem 2 anos, não é? O tempo de vida dele lá seria 487 anos. Imagine uma pessoa com 50 anos morando em Plutão. Sabe quantos anos teria? Milhões de anos. Você sabe qual é a rotação de Júpiter, que é habitado pelos espíritos, narrado por Kardec na Revista Espírita de 1856, que é a residência de Mozart, não é? A rotação são 9 horas e 56 minutos. Você sabe qual é a rota? Vocês vão entender por que eu estou falando isso. A rotação do Sistema Solar, o ciclo e tempo ao redor da Via Láctea. O nosso Sol descreve uma órbita praticamente circular em torno da Via Láctea, e sua velocidade de translação é de 225 km por segundo. Para dar uma volta completa ao redor do centro da galáxia, o nosso sistema solar leva aproximadamente 240 milhões de anos para dar uma volta à nossa galáxia. A nossa Via Láctea, não é? Ela viaja a 2.300.000 quilômetros por hora e 630 quilômetros por segundo. O nosso planeta Terra, no seu ciclo, ele viaja em uma velocidade de 1.600 quilômetros por hora. A velocidade, a rotatividade da Terra. E o Sol, ao redor da Via Láctea, viaja a 100.000 quilômetros por hora. Por que eu falei tudo isso dentro desse item 15? Porque a nossa vida é feita de tempo e espaço. É evidente que os habitantes de Júpiter, é evidente que os habitantes de Sírius, de Órion, vivem um ciclo, um tempo e um espaço completamente diferente do nosso. O nosso espaço-tempo na Terra é proporcional ao campo gravitacional, ao campo magnético em que todos nós somos envolvidos. Portanto, está sobre essas leis do campo gravitacional da lei física de Newton, porque a lei física de Newton não cabe nos universos espirituais, onde os espíritos sabem perfeitamente a origem, o destino
e o futuro das raças humanas, não só aqui na Terra, como também em outros mundos. Então, ele diz assim: o tempo como espaço. Você aprendeu agora, né, Rafael? O que é uma TPM de 28 dias, não é, Rafael? Não é isso, minha amiga Clara? Abre o microfone aí e fale para Rafael, Clara. Sim. Rafa. Rafa, ele agora está chorando ali de dar risada. Então, Rafael, o tempo como espaço não pode ser avaliado senão com o auxílio de pontos de referências. Como, por exemplo, qual é o ponto de referência que Rafael tem para sair da sua residência à Casa do Caminhão? Eu posso falar onde você mora, Rafael, ou é segredo de Estado? Tranquilo. Rafael mora na Paralela, perto do Extra. Certamente ele tem um tempo e um espaço até chegar à Casa do Caminhão. Eu já chamei Rafael para ir de bicicleta pela ciclovia da Paralela até a Casa do Caminhão, mas ele nunca quis ir comigo. Mas eu já fui várias vezes do bairro do Palmiúdo até a Casa do Caminhão pedalando. Às sextas-feiras à tarde, eu saio 3 da tarde de casa, saía, não é? Deixava meu carro e ia pedalando sexta-feira para dar a aula do estudo da obra A Gênese. Eu tinha um tempo e um espaço. Eu sabia que do Palmiúdo até Sussuarana, pela Paralela, pela ciclovia da Luiz Eduardo, pegando a ciclovia da Paralela e pegando aquela rua até a Casa do Caminho, eu gastava 1h15. Esse era o meu espaço e tempo. É claro que pode ter alguns imprevistos. Então nós que somos moradores do planeta Terra, precisamos ter essas referências que o dividam em períodos que se contêm. Na Terra, a divisão natural do tempo em dias e anos tem a marcá-la o levantar e o pôr do sol. Eu assisti ontem, eu não sou de assistir, mas ontem minha mãe assistindo Gênese da Record, e aí um falou assim: olha, você vai ficar de castigo durante por 2 nascer da lua. Esse nascer da lua que ele estava falando era a lua cheia. Você vai ficar de castigo durante 2 luas cheias. Castigo aí de o quê? De 52 dias, não é? Então era a referência dos hebreus daquela época. O relógio dos hebreus era o tempo. O espaço e tempo é bem diferente. Como, por exemplo, eu vinha de Aracaju com os colegas e estava me dirigindo para Salvador pela linha verde, e eu tinha uma reunião, eu tinha que estar em Salvador 4 horas da tarde, em uma reunião da empresa. E quando eu cheguei na linha verde, eu vinha em alta velocidade. Eu estava na direção do carro, aproximadamente 140 quilômetros. Me lembro como hoje. Eu vinha numa velocidade média de 100, 120, o máximo 140, na linha verde. Foi quando eu já estava saindo do estado de Sergipe para pegar a linha verde. Eu ia subindo uma ladeira em alta velocidade, meu amigo Ayrton. E ao lado direito ia subindo um senhor, Ayrton, puxando uma carruagem. Ele ia numa carruagem subindo a mesma ladeira que eu estava em alta velocidade. O que eu quero dizer que a velocidade que eu vinha, eu estava chegando no futuro e ele ainda estava no passado. Percebeu? Então assim é as questões das nossas relatividades de espaço e tempo. As unidades de medida do tempo necessariamente variam conforme os mundos,
pois que são diferentes os períodos astronômicos. Eu já falei aqui anteriormente, né? Assim, por exemplo, em Júpiter, os dias equivalem a 10 das horas terrestres e os anos a mais de 12 anos nossos. Aqui vamos fazer uma devida correção. Isso aqui é uma análise do professor Kardec baseado na astronomia do século XIX. O que eu apresentei aqui é de Carl Sagan sobre as recentes descobertas do século XX e do século XXI sobre Júpiter e sobre as suas rotatividades. Pois, para cada mundo, um mundo diferente de computar-se a duração de acordo com a natureza das revoluções astrais que neles se efetuam. Já haverá aí uma dificuldade para que espíritos que não conheçam o nosso mundo determinem datas com relação a nós. Além disso, fora dos mundos, não existem tais meios de apreciação. Para um espírito no espaço, não há levantar nem pôr de sol a marcar os dias, nem revolução periódica a marcar os anos. Só há, lembra do primeiro capítulo do livro Nosso Lar, Jane? André Luiz desencarna. Ele vai levar aproximadamente 13 anos na cronologia terrestre na região do umbral. 13 anos depois ele é resgatado pela cronologia da Terra. Mas quando os samaritanos o resgatam, o período que André Luiz ficou lá, era bem diferente, foi muito mais curto. Ele teria esse conhecimento depois. O escritor português Camilo Botelho, quando se suicidou, ele levou quase 20 anos no Vale dos Suicidas, pelo o espaço e o tempo da Terra. Mas no mundo espiritual, a relatividade lá é outra. Então, a gente, ao retornar ao mundo espiritual, as nossas leis de gravidade, que eu falei aqui sobre o perispírito, eu falei sobre a questão do campo gravitacional do nosso próprio perispírito, não é? O tempo e espaço nosso no mundo espiritual, ele vai ser proporcional, eu vou tornar a repetir aulas anteriores, ele vai ser proporcional à densidade e o peso que você está estabelecendo para si mesmo com o seu próprio perispírito. Que tipo de carga emocional você está plasmando no seu perispírito? Porque é ele que vai ser o modelo organizador da sua forma, da sua aparência no mundo espiritual. O tempo e o espaço é relativo de acordo com a evolução do espírito. Aqui na Terra somos regidos pela lei da física. As pessoas que estão sendo vítimas da Covid-19, morrendo por asfixia, é evidente que quando os espíritos chegam no mundo espiritual, é natural que eles ainda vão ter as mesmas sensações, mas gradativamente vai se modificando. Porque ele não tem mais o pulmão físico. O pulmão agora está na sua estrutura perispirítica. O bálsamo vai ser outro. Será, James, que existe um ar no mundo espiritual? Será que existe o brilho da Mãe Gaia? Existe sim. Você vai ver a lua, você vai ver o sol, mas com a diferença completamente extraordinária. Eu estou vendo aqui Ayrton, estou vendo Luiz, estou vendo Graça, Márcia, James Ney, Flor Denise, que está na minha tela principal aqui, usando óculos. Agora, se a gente... Maria da Silva usando óculos, Márcia Marques usando óculos. Agora, se a gente aumentar o grau do nosso óculos, vamos ver muito mais. Percebeu? Então, para o espírito no espaço, não há levantar nem pôr do sol, não é? Aquele, portanto, que jamais houvesse vindo à Terra,
nenhum conhecimento possuiria dos nossos cálculos, que, aliás, lhe seriam completamente inúteis. Ou seja, a física de Einstein, Albert Einstein, quando ele criou a teoria do buraco negro, o limite do conhecimento, que é um documentário que está passando no Netflix sobre a teoria do buraco negro, é evidente que ele, tanto quanto aquele físico inglês Stephen Hawking, que desencarnou em 2018, e que estava estudando a teoria do buraco negro, quando ele chegou no mundo espiritual, ele teve outra visão. As leis, os cálculos físicos é outro. Ele vai entender que o universo está vivo e que o buraco negro é as tropas de Falópio. Quem está dizendo isso não é James Day, não, viu? É um físico chamado Samolin. Ele fala sobre isso, não é? E ele diz algo que eu achei muito interessante. Buracos negros são os óvulos e espermatozoides. Um cosmos que se reproduz sem parar e que luta para sobreviver no mar de Big Bang. É o que acontece quando Einstein encontra o Dive. E aí ele diz aqui que eu achei muito interessante. Cada buraco negro daria origem a outro universo. Isto mesmo, como se cada um desses fosse uma espécie de gameta cósmico. O universo bebê seria parecido com o universo pai, mas com propriedades físicas ligeiramente diferentes. Em outras palavras, com pequenas mutações genéticas. E aí ele diz assim: eu, você, o espaço, pode ser um tipo de holograma. O universo pode ser um holograma. E aí conclui esse físico que diz assim: mas nada impede, a princípio, que existam planetas, estrelas e pessoas agora mesmo lá do outro lado. Por que eu citei isso aqui no meio desse texto? Porque o que esse físico está falando aqui está lá no capítulo 6, se eu não me engano é 6, eu não estou me lembrando agora. Deixa eu ver aqui. Do livro A Gênese, Uranografia Geral. Quando o espírito Galileu vai falar, capítulo 6, Uranografia Geral. O espaço e o tempo, a matéria, as leis das forças, a criação primária, que foi um tema que estudamos ainda quando era presencial. Ou seja, o que eles estão querendo dizer é que o tempo nesses mundos paralelos, ou o mundo espiritual, é bem diferente do que o nosso. Portanto, ele vai dizendo aqui no item 16 que, mais ainda, aquele que jamais houvesse encarnado em um mundo, nenhuma noção teria das frações de duração. Quando espírito estranho à Terra vem aqui manifestar-se, não pode assinar datas aos acontecimentos, senão identificando-se com os nossos usos. Ora, isso sem dúvida lhe é possível, porém, a mais das vezes, ele nenhuma utilidade descobre nessa identificação. Os espíritos que formam a população invisível do nosso globo, onde eles já viveram e onde continuam a imiscuir-se na nossa vida, estão naturalmente identificados com os nossos hábitos, cuja lembrança conservam na erraticidade. Ou seja, essas experiências que a gente está tendo aqui na Terra, ela vai repercutir, ela vai certamente reverberar e repercutir no mundo espiritual. Então, ele diz assim que os espíritos que formam a população invisível do nosso globo, onde eles já viveram, não é? Eu vou fazer um resumo aqui que eu quero abrir para trocar melhores ideias com vocês. Eis aí porque as predições circunstanciadas não podem apresentar cunho de certeza e somente
como prováveis devem ser acolhidas, mesmo que não tragam eiva que as torne legitimamente suspeitas. Por isso mesmo, os espíritos verdadeiramente ponderados nada nunca predizem. Eu vou repetir aqui para ficar bem claro, não é? Os espíritos verdadeiramente ponderados nada nunca predizem para a épocas determinadas, limitando-se a prevenir-nos do segmento das coisas que convenha conhecermos. Insistir por obter informações precisas, expor-se às mistificações dos espíritos levianos que predizem tudo o que se queira, sem se preocuparem com a verdade, divertindo-se com os terrores e as decepções que causam. Portanto, a gente tem que ter o bom senso, a razão. A forma geralmente empregada até agora nas predições faz delas verdadeiros enigmas, as mais das vezes indecifrável. Essa forma misteriosa e cabalística de que Nostradamus nos oferece o tipo mais completo, lhes dá certo prestígio perante o vulgo, que tanto mais valor lhe atribuiu, quanto mais incompreensível se mostra. Pela sua ambiguidade, elas se prestam a interpretação muito diferentes, de tal sorte que, conforme o sentido que se atribua a certas palavras alegóricas ou convencionais, conforme a maneira por que se efetue o cálculo. Ou seja, é provável que a forma velada tenha tido, em certo tempo, uma razão de ser e mesmo sua necessidade. Então, é necessário a gente analisar e ponderar essas revelações e, concluindo, no item 18, ele diz assim: a humanidade contemporânea também conta seus profetas, mas de um escritor, poeta, literato, historiador ou filósofo hão traçado em seus escritos a marcha futura de acontecimentos a cuja realização agora assistimos. Essa aptidão, sem dúvida, decorre muitas vezes da retidão do juízo no deduzir as consequências lógicas do presente, mas, doutras vezes, também resulta de uma especial clarividência inconsciente ou uma inspiração vinda do exterior. O que tais homens fizeram quando vivos podem, com razão mais forte e mais exatidão, fazer no espaço dos espíritos livres, quando não tem a visão espiritual obscurecida pela matéria. Portanto, eu encerro mostrando a vocês esse livro. Deixa eu ver aqui. Eu encerro esse item 18, é sobre observação de Kardec, mostrando esse livro. Muitas voltas a este mundo. Alguns comentários de Edgar Cayce. Edgar Cayce, ele foi um médium, não é? Que ele conseguiu lembrar as várias reencarnações dele nos últimos 10.000 anos. Edgar Cayce, em vida, com a sua mediunidade de clarividência, não só as suas próprias reencarnações na linha do tempo de 10.000 anos, ele conseguia acessar as memórias cósmicas e espirituais das pessoas que ele procurava. Ele se tornou um dos maiores médiuns do século XX, Edgar Cayce. A reencarnação que ele teve na
na Índia, a reencarnação que ele teve no Antigo Egito, na Lamúria, na França. E ele vai narrando nesse livro as infinitas reencarnações que ele teve. E a pergunta que se formulavam a Edgar Cayce, porque ele não incorporava espírito, não era nada de incorporação de espírito. Mas como é que ele acessava esse conhecimento que a gente chama, eu até tinha de acásicos, ou seja, as nossas ações, as vidas nossas do passado, eles estão registrados no nosso inconsciente profundo. Um exemplo, a Guerra de Waterloo foi uma guerra na França, no século XIX. Após a guerra que ocorreu na França, no século XIX, uma cidade de aproximadamente 25 mil pessoas nessa cidade iria ver cenas se desenrolando na atmosfera dessa cidade. As cenas que ocorreram algum tempo atrás ficou registrado num psiquismo, na fotografia mental do planeta Terra, na fotografia mental do nosso mundo íntimo. E Edgar Cayce, ele acessava esses HD, ou seja, essas fitas energéticas, o pendrive cósmico que existe em cada um de nós, os nossos registros do passado. Então, e ele chegou ao ponto de dizer, inclusive Divaldo falou há muitos anos atrás sobre Edgar Cayce, ele iria dizer no último capítulo, o segundo retorno de Edgar Cayce, e ele vai dizer, olha o que Edgar Cayce iria escrever na década de 30. Ele descreve a sua próxima reencarnação. E aí ele diz, em 1930, ele escreve o último capítulo da sua vida. Nasci novamente em 2100, em Nebraska. O mar parecia cobrir toda a parte ocidental do país, e a cidade onde vivi estava situado no litoral. O nome da família era muito estranho, e quando eu era ainda criança declarei que era Edgar Cayce e que havia vivido 200 anos antes. Ele escreve isso. E o mais interessante é que, segundo os climatologistas, é uma região propensa a mudar completamente por conta da ação do ecossistema do nosso planeta Terra. Portanto, meus amigos, aí está as nossas considerações e gostaria de compartilhar com vocês, ou vocês fazerem algumas considerações, algumas perguntas, enfim. Então, Graça, tem alguma pergunta? Minha amiga Lúcia Freire, Karine, Eliene, Márcia, Celir, Karine, Ana, Karina. Estou vendo muita gente aqui, mas todo mundo com a tela fechada. Valdenice. Eu acho que aí deu para a gente entender como o livro A Gênese é fantástico. Semana que vem eu vou conversar com Ana Tereza, que é a diretora da ação doutrinária da Casa do Caminho, porque nós vamos fazer uma campanha para as próximas inscrições do estudo A Gênese, porque do início, assim que encerrar o estudo da Gênese, nós vamos iniciar com uma nova turma, e desde o início, porque eu sei que o estudo A Gênese, como começou em 2018, falamos sobre caráter da revelação espírita, que muitos de vocês acho que não acompanhou,
Deus, a natureza de Deus, o bem e o mal, vai ser muito interessante. Papel da ciência na Gênese, antigos e modernos sistemas do mundo, uranografia geral. Esse é o melhor capítulo que eu gosto, que é sobre espaço e tempo, esboço geológico da Terra, o período da transição, não é? O período pós-diluviano, o nascimento do homem. Foi aqui que eu coloquei, lembra, Rafael? Que foi no capítulo 7, esboço geológico da Terra, nascimento do homem. Se eu não me engano, eu botei uma foto de Rafael e Regina, se eu não me engano, o homem de Neandertal, o macaco daquela época, e Rafael se identificou. Não foi isso, Rafael? Rafael está se acabando de dar risada. Então, são os estudos, estudos assim que a gente falou sobre a alma da Terra. Será que a Terra tem alma, não é? Os períodos geológicos. Será que aquele planeta, aquele asteroide que caiu lá em Yucatán, no Golfo do México, e deixou uma cratera de 250 quilômetros, será que ele foi o causador da extinção da raça humana? Se não fosse aquele meteoro, hoje a gente não estaria aqui. Se o meteoro não caísse, você sabe como é que Ayrton seria, Graça? Você sabe qual seria a aparência do meu amigo Ayrton se aquele meteoro que caiu há 250 milhões de anos atrás, Ayrton? Você pode me dizer como seria a sua aparência? Eu falei isso no esboço geológico da Terra. Você quer que eu diga, Ayrton? Ayrton teria a cabeça de dinossauro e a perna humana. Olha que coisa linda, Ayrton. Ou seja, eu fiz esse comentário, né? Então, como outros, né? Revoluções do globo, a gênese orgânica e principalmente o capítulo 2, que aprofundamos sobre a existência de Deus, da natureza divina, a providência, a visão de Deus em relação à humanidade, o bem e o mal, a destruição dos seres vivos uns pelos outros. Aqui eu falei sobre ecologia. Eu me lembro que eu falei sobre ecologia rasa, ecologia profunda. Eu falei muito sobre Fritjof Capra. Eu falei sobre os chakras da Terra. Nós não temos os nossos chakras. O planeta Terra tem chakras, eu falei sobre isso. Eu falei sobre a medicina holística da alma. Eu falei sobre o holismo e a relação do homem com a mãe Gaia, com o meio ambiente. Eu falei sobre isso. Eu me lembro que comentamos sobre o instinto e a inteligência, a origem do instinto, a origem da inteligência. Isso foram... Oi? Everaldo. Oi, Everaldo. No caso, no nosso caso, eu, por exemplo, já peguei tem um ou 2 meses que eu estou no estudo. Mas, como você vai conversar com a Tereza, a probabilidade da gente já estar inscrito para a próxima fase, ou a gente vai ter que voltar, fazer a inscrição. Não, todos vocês que estão nesse grupo, esse grupo vai ser mantido. Vai ser esse mesmo grupo. Aqueles que querem iniciar, pode ficar no grupo que vai receber o link tranquilamente. Só que nós vamos fazer uma divulgação, Everaldo, para outras pessoas que não tiveram a oportunidade ainda de estudar o livro A Gênese, e vocês que pegaram pela metade, podem iniciar desde o primeiro capítulo, entendeu? Então... Eu entendi. A minha demora de participar, porque eu também não sabia que estava vendo tudo, entendeu? Quando eu vim a saber, já foi agora, por esses 2 últimos meses. Mas tudo bem, já que a condição de a gente continuar do início, a gente vai terminar essa fase e eu quero pegar do início, porque é realmente interessante suas colocações. Ótimo. Então, Everaldo, Sueli está dizendo aqui que bom. Então, meus amigos, vale a pena, porque é um estudo fascinante. Inclusive, eu comprei esse livro aqui há um tempo atrás, que é Diálogos sobre Ciência, Espiritualidade, a Gênese. Não é? Esse é um livro que a doutrina espírita não é uma obra de um homem. Ela vem ao seu tempo marcar um avanço no pensamento humano
e revelar um pouco mais da lei divina, que a tudo preside, dirige e orienta. Ou seja, Everaldo, estudar a Gênese é você mergulhar, como eu disse a Rafael, porque Rafael, aqui na sala tem Rafael, deixa eu ver aqui, tem mais aqui que está desde o início, tem o Cauã, eu não estou me lembrando mais de algumas pessoas que mudaram a fisionomia por causa da foto, né? Mas Rafael, Cauã, Antônio Collins, eles estão aqui desde o início, não foi isso, Antônio Collins? Eu disse assim, ó, estudar a Gênese. Abra aí o microfone, meu amigo Antônio Collins. Boa noite. Estudar a Gênese, no primeiro capítulo, eu apresentei o esqueleto da obra e disse assim, estudar a Gênese é uma viagem aos confins do universo. É entrar na Enterprise e que Antônio Collins teria a cara de Spock e que Rafael teria a cara de Capitão Kirk, não é? E que outros seriam os integrantes da Enterprise, porque estudar Gênesis é uma viagem à cosmologia do século XIX ao século XXI. Inclusive, James, me permitem um abraço a todos aí. Minhas orelhas já estão ficando pontudas, viu? Então, eu acho que você já é o Spock. Então, meus amigos, eu convido a todos vocês para que conclua os próximos capítulos que vamos estudar na próxima semana, o capítulo 17. Desculpa, deixa eu pegar aqui direito. Peraí que eu... O capítulo 17, predições do Evangelho, ninguém é profeta em sua terra, morte e paixão de Jesus, perseguição aos apóstolos, cidades impenitentes, ruína do templo e de Jerusalém. Agora a pergunta é o seguinte, Antônio Collins, por que Kardec resolveu, ele falou os milagres de Jesus no capítulo 15, não foi isso, Antônio Collins? Depois no capítulo 16 ele vai falar sobre teoria do conhecimento do futuro e depois no capítulo 17 ele vai falar sobre ninguém é profeta em sua terra. Minhas palavras não passarão, a pedra angular, parábola dos vinhedos, um só rebanho, um só pastor. Por que ele fez isso? Por que ele não colocou predições do Evangelho depois dos milagres de Jesus? Se alguém acertar, vai ganhar uma passagem com tudo pago para passar um final de semana em Paris. Ele demonstra, ele como um pedagogo que era, gente, ele fez de maneira muito didática para demonstrar que a passagem do tempo, que a evolução do planeta Terra, ela se dará a passos e não a saltos. E isso também é o nosso conhecimento. Muito bem. Olha que agora eu vou ter que pagar essa passagem a Antônio Collins. Exatamente isso mesmo, Antônio Collins. Percebeu? Então, nesse capítulo 17, anunciação do Consolador, Antônio Collins. Quer dizer, no capítulo 17 nós vamos estudar a anunciação do Consolador, que está relacionado com o que ele falou sobre a teoria do conhecimento e de enviar um Consolador prometido. Não é? Então, ele preparou todo esse capítulo anterior, teoria da presciência, do conhecimento do futuro, para que a gente entendesse o segundo advento do Cristo. Que segundo advento é esse? Então a gente vai ter uma melhor compreensão nesse próximo capítulo. Né? Sinais precursores. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E no final do capítulo 17, ele vai falar sobre o juízo final. Vai ser interessante, né? Esse no capítulo 17. Agora, o último capítulo do livro, ele vai falar sobre são chegados os tempos, sinais dos tempos, a geração nova. É esse último capítulo que vai ser fascinante. As novas gerações. Como será as futuras gerações, as raças humanas? Aí a gente pode falar sobre um pouco da evolução da neurociência, da arquitetura cerebral.
como será a nossa aparência no futuro, não é? A geração nova. Vamos falar sobre as bem-aventuranças como serão as bem-aventuranças em um planeta, em uma geração de um mundo no seu processo de regeneração. Então, eu acredito que até junho, julho, agosto, setembro, eu acredito que até a gente tem junho, julho, agosto, final de setembro, início de outubro, a gente deve estar já encerrando esse livro e depender da forma como nós vamos desenvolvendo, e se vocês permitirem, a gente pode aprofundar mais ainda esse tema, que é a discussão de todos os que conhecem Espiritismo, que é o último capítulo. São chegados os tempos. Então, vamos nos preparar. Eu vou pedir ao meu amigo Antônio Collins que faça aí a prece de encerramento. Não tem nenhuma pergunta não, Graça? Algumas considerações? Não, James, não tem nenhuma pergunta. Ok, meu amigo Antônio Collins. Você está em Aramari, Antônio Collins? Não, estou em Salvador, James. Pronto, então... Obrigado pela oportunidade. Vamos lá? Vamos lá, meu amigo. Jesus amigo, divino e amado mestre, carpinteiro de Nazaré. Aqui mais uma vez estamos em busca do aprendizado, em busca do conhecimento, dividindo o que melhor é para todos nós, na condição de espíritas e espíritos. Te agradecemos, Jesus, por essa oportunidade. Agradecemos aos mentores da casa por nos permitir estarmos aqui presentes, por aqueles que deixaram de estar conosco hoje, as nossas melhores vibrações. Rogamos a Ti, Jesus, que nos ampare naqueles momentos que porventura nos ajoelharmos. Coloca a Tua mão amiga sobre nossas cabeças e nos dá muita paz e luz. Amparai aqueles que são nas calçadas dos leitos dos hospitais de dor, aqueles que sofrem, aqueles que buscam a sua evolução moral, ética e espiritual. A nós todos, que tenhamos uma boa noite. Estejais sempre conosco, Jesus. Hoje, agora e sempre, que assim seja. Muita paz. Que assim seja.